Olá, minha gente! Narcisismo, construção do eu e encontro com o outro. Será que você é uma pessoa narcisista? Será que você se envolveu com alguém narcisista? Será que você tem pais narcisistas? Essa é a pergunta que mais me fazem nas redes, no direct e aqui no YouTube. Para falar sobre narcisismo, entender sobre narcisismo, eu trouxe para vocês hoje uma aula para a gente tratar, entender o que de fato é esse narcisismo que tantas pessoas, né, demonizam e tratam como se fosse algo tão grave e tão complexo de entender. Então, vamos trazer uma aula acessível para as pessoas que querem olhar para a vida sob essa ótica da psicanálise e tentar buscar entender algumas questões que fazem parte da nossa construção como sujeito, da nossa vida, das nossas relações, da nossa própria experiência e da nossa vivência. E o narcisismo é uma delas. Eu vou trazer para vocês aqui uma contextualização, né? Por que esse termo, por que esse nome, o que ele significa na psicanálise, e depois eu vou trazer para vocês o que isso representa na relação amorosa e na relação parental, na relação com os pais, tá? E aí vocês vão entender, de fato, se o que vocês acreditam ser narcisista ou narcisismo é, de fato, o que vocês têm em mente aí. Mas, antes de começar, se você não me segue ainda, me segue aqui, colabora para o nosso canal crescer, para essas aulas que são acessíveis, didáticas, sobre psicanálise, que é uma forma de entender quem nós somos, por que nós somos. Psicanálise fala sobre nós, sobre a vida, ela está aí explicando e mostrando para nós como algumas questões que a gente tem, né, dúvidas ou que a gente não sabe lidar, ela pode trazer algumas alternativas, algumas, talvez mais perguntas do que respostas, mas de alguma forma nos atende, né, nos mostra o que está se passando ali, justifica e explica. Tá? Então, se você não me segue, segue para que você possa, de novo, assistir outras aulas. Eu sempre tenho vídeos aqui toda semana, então na segunda a gente tem alguns vídeos mais curtos, na quarta a gente tem alguns cortes da live que eu faço lá na outra rede, que só fica disponível para a comunidade, e na sexta-feira a gente tem um vídeo completo da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá para a nossa temática sobre narcisismo. Primeiro, a gente precisa entender de onde vem esse nome narcisismo, né? Por que narcisismo? E aí a gente tem como respaldo principal o mito de Narciso, que é a metáfora fundante, né, que Freud buscou entender o narcisismo, porque é Freud, sim, que começa falando sobre isso. Mas só para situar vocês, por que na psicanálise a gente usa essa linguagem filosófica, poética, literária, né, narcisismo, complexo de Édipo, e por aí vai? Porque Freud, lá no início da carreira, quando ele teve que lidar com a histeria, entender que o sofrimento estava para além da biologia, que era necessário escutar esse sofrimento, ele entendeu também que existia um percurso para poder não só ouvir, né, com uma escuta qualificada, tudo aquilo que inclusive não estava sendo dito, mas demonstrado, ele precisava criar uma técnica e ele precisava desenvolver as ideias para explicar essa técnica e tudo aquilo que estava presente no fenômeno ali diante dele na clínica. Só que a linguagem da época, né, a linguagem positivista, a linguagem biomédica da época, não conseguia alcançar tudo aquilo que ele estava vivenciando, né? Ficou limitado. Tanto é que ele tem um texto, antes de 1900, que é o texto por uma psicologia científica, que ele tentou articular a questão de explicar neurônio e tudo mais, só que não atendia, não respaldava o que a gente consegue entender hoje, inclusive com a própria neurociência, que não é assunto dessa aula, mas talvez de uma outra. Fala aqui para mim, se vocês querem uma aula sobre neuropsicanálise, neurociência e psicanálise, que eu faço para vocês. Comenta aqui que eu coloco para vocês. Mas seguindo aqui, então, ele com essa limitação de linguagem, de conceito, ele acaba se direcionando para a filosofia, a literatura, né, essa mitologia grega e tudo que ele lia para explicar algumas questões do ser humano, assim como ele fez com o Complexo de Édipo e depois narcisismo também, e antes do narcisismo. É um texto muito importante que nós vamos falar mais adiante, e por isso que a gente retrata assim, o mito de Narciso, que inclusive tem como autor Ovídio, né, que é uma tragédia grega, é um conto grego, né, é uma forma de retratar alguma questão do humano a partir de uma história que ilustra isso.
E Narciso era um sujeito muito belo, que tinha várias ninfas se apaixonando por ele, e ele não fica com nenhuma, até que, claro, de uma forma bem resumida, tá, minha gente? Ele se olha ali, enxerga a sua imagem na água límpida e ele se apaixona, ele fica encantado com essa imagem e acaba se afogando. Ali onde Narciso morre, nasce a flor de Narciso, que inclusive é uma flor muito vulnerável, uma flor que não tem muito tempo de vida e ela geralmente nasce ali à beira de onde tem água. Então, por isso, o mito de Narciso. E por que a gente usa o mito de Narciso para justificar o narcisismo? Nós já vamos entender com mais profundidade, mas já para adiantar para vocês, exatamente essa questão de enxergar a própria imagem, essa questão de ver a sua imagem refletida e ter esse reflexo de volta identificando quem você é. Nós vamos entender que todos nós, eu e você que está aí do outro lado, a gente passa por essa fase que a gente chama de narcisismo. E a depender de como a gente experimenta essa fase, é que vai dizer quem nós somos lá no futuro. Mas antes de chegar nisso, a gente passa por uma série de coisas, até de fato a gente se encontrar com nós mesmos. E tem gente que passa uma vida sem se encontrar. Vamos entender como é que isso acontece? Então, o eu se constrói na relação com a imagem e com o olhar do outro. Então, isso aqui é o respaldo para toda a nossa aula. O eu se constrói a partir da relação com a imagem, e essa imagem ela é construída, falar igual ela é inscrita no sujeito a partir da relação com o outro, com o ambiente. Esse outro que a gente chama é sempre aqueles primeiros cuidadores responsáveis pelo nosso cuidado, pela nossa criação. Então, quem nós somos ou quem nós acreditamos que somos e vivemos a partir disso é construído nesse percurso, nessa relação com esse outro que se responsabilizou, né, de nos receber, de nos cuidar até que nós pudéssemos ter alguma autonomia. Ou, às vezes, nem nos dão essa autonomia necessária, como é o caso dos pais narcisistas que a gente vai ver aqui, tá bom? Tá, mas como a psicanálise chega nisso? Como a psicanálise entende e chega no narcisismo? Embora a escola inglesa ela tem um grande respaldo da argumentação, teoria e técnica para trabalhar todo esse início, né, da construção do sujeito, é lá com Freud que esse conteúdo começa a ser debatido e discutido. Então, vejam, minha gente, Freud tentou pincelar tudo o que vocês imaginarem que a gente sabe hoje da psicanálise. E que a neurociência está confirmando, inclusive. Então, tudo que a gente está falando, retratando lá com Lacan, retratando com o Winnicott, com Klein, Freud já havia falado. Só que ele passou uma vida construindo essa teoria. E ele não tinha tempo hábil de aprofundar, às vezes, do jeito que ele queria, ou diante da informação que ele não tinha, para poder respaldar melhor a ideia. Mas ele tem um texto de 1914, grave aí que isso é importante, isso é ouro, é um texto muito importante para todo psicanalista, principalmente o psicanalista que depois vai seguir aí as orientações do caminho da escola inglesa. Esse texto, ele funda a questão do narcisismo, ainda não como a gente conhece hoje, mas o Freud já dá a entender, já fala em seus argumentos, já debate o fato da primeira infância ali no início, a chegada desse sujeito nessa relação com o outro ser de fato marcante, importante e constituidor desse sujeito. Então, a depender de como esse sujeito foi desejado, foi amado, foi satisfeito, né, como ele foi recebido, né, vinculado com alguém, aí vai descrever, vai construir quem vai ser esse sujeito no futuro. Então, Freud já deu os primeiros passos, ele já falava, né, que a infância era importante lá nas fases psicossexuais, mas aqui ele está falando de algo ainda mais fundante no sujeito. Aqui ele está falando, esse sujeito foi desejado, foi investido, esse sujeito foi amado, por quê? Porque só ama quem um dia foi amado, a gente só sabe amar porque alguém amou a gente. Então, se eu cheguei ao mundo e não fui desejado, eu não fui recebido, eu nem venho para esse mundo. E a gente tem as psicoses, quando existe violência e negligência junto. Aí a gente tem o esquizo, que é aquele sujeito do computador, aquele sujeito que não sai para lugar nenhum, antissocial, guardado no quarto, que não gosta de ambientes sociais, que não veio para o mundo, não foi desejado. A gente tem um paranoide que vê o mundo como uma grande ameaça. Então, está aí a explicação para essas questões, a forma como a gente foi recebido. E não é só recebido, né, de pegar esse bebê e cuidar, é de ser desejado, investido. Guarda essa palavra, investido.
Então, quem nos tem ou quem se responsabiliza por nós tem que investir em nós. Investir cuidado, investir amor, investir vínculo, investir o próprio inconsciente para que a gente possa ser alguém, para que a gente exista como sujeito, né, de forma saudável e adequada dentro da sociedade, das regras, né, e de todo o contexto e cultura que ela nos impõe. Tudo isso, né, esse atravessamento dessa experiência é que vai construir quem nós somos. Só que tem uma questão. Eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos desse texto e depois eu quero trazer uma questão importante. Por quê? Porque no início dessa vida, nós somos a partir do desejo do outro. Esse outro nós, vulgo papai e mamãe, né? Ou quem assumiu essa função. Então, eu sou o filho desejado ou não, eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro, eu sou o menino de 4 meninas, eu sou a menina de 5 meninos. Então, o lugar que eu vou ocupar nesse desejo, nessa família, nessa construção, vai dizer sobre mim. A forma como os meus pais vão dizendo quem eu, nossa, meu filho deu muito trabalho, foi muito chato, foi muito legal, foi muito calminho. Ah, era um príncipe, era uma princesa. Ah, não, tirou meu sono. E assim segue. Vai descrevendo quem nós somos. E isso segue para o resto da vida. A gente é a partir do outro, do desejo do outro, da expectativa que o outro põe em nós. Por quê? Porque a gente é a partir daquele que vai nos cuidar, certo? Depois de um certo tempo, a gente vai ver isso, quando tem a queda de Édipo, é que a gente vai de encontro a nós mesmos. Tanto é que o mito do Édipo, além da triangulação, a questão da relação com papai e mamãe, tem a questão do Édipo quer saber o quê? Quem ele é. E é isso que a gente busca também, nessa reorganização emocional e depois na adolescência. Quem eu sou? Né? Sem o desejo do outro, sem a validação do outro. Quem é esse sujeito que está aqui? E como que eu assumo esse sujeito? Como que eu vivo na essência e na espontaneidade, na criatividade desse sujeito, o que ele é? Primeiro eu preciso descobrir e depois eu preciso assumir. E nem todo mundo dá conta de fazer isso. E na análise é um processo, um caminho para a gente chegar nesse ponto. Mas antes de chegar lá, vamos entender o texto de Freud para a gente entender todas as pinceladas que ele nos trouxe, inclusive sobre narcisismo primário e narcisismo secundário. O que é isso? Vamos lá? Então, esse texto de 1914 nos deu esse respaldo, né, de que o sujeito, ele, quando nasce, investe a libido, a energia dele para fora, ou seja, eu preciso sobreviver, eu busco no ambiente essa sobrevivência. O que volta para mim? Amor, investimento, cuidado, nutrição, ou não desejo, raiva, negligência, violência? O que volta para mim quando eu invisto para sobreviver? Então, essa libido vai para fora, que é essa energia, e eu recebo ela de volta em forma de amor, cuidado e investimento. Quando eu não recebo de fora esse investimento, esse desejo, aí eu pego a minha própria libido e invisto em mim mesmo. Entende a questão do porquê que o sujeito narcisista precisa estar num lugar em que ele se considere maior que o outro, que ele esteja só em função do próprio desejo, porque, no fundo, ele é um sujeito quebrado, vulnerável e frágil. Ele não sentiu de volta esse investimento e esse amor, então ele precisou se manter em um lugar para sobreviver, para não fragmentar. Então, a energia que ia para o ambiente para voltar não foi. Então, a própria energia dele é investida nele mesmo, tá? E aí a gente segue. O Freud coloca 2 pontos cruciais: narcisismo primário e narcisismo secundário. No narcisismo primário é aquele que ocorre com todo mundo. A gente nasce, né, é o estado inicial da vida, o bebê é o seu próprio objeto de amor, por quê? Narciso é como se ele estivesse num trono. Então, eu preciso ser nutrido, eu preciso ser trocado, eu preciso tomar banho, eu preciso de vários cuidados. Eu choro e as coisas acontecem magicamente. É assim que o sujeito se sente. Tanto é que Freud chama Vossa Majestade o bebê, né? Por quê? Porque o mundo para o sujeito que ainda não reconhece o outro inteiro, que ainda não se reconhece, parte desse princípio de que existem necessidades e essas necessidades precisam ser satisfeitas. Só que esse sujeito, ele nasce por id, por instinto, pura pulsão. Existe a necessidade, ele berra e acontece. Tudo em função dele. Ele está aqui, ó, Narciso. Por isso que aquela fase da birra, que o sujeito está saindo desse lugar de puro id, princípio do prazer, tudo em função de mim, e entendendo que o desejo dele não vai ser mais satisfeito e que ele vai ter que controlar as pulsões dele para existir na sociedade. Aqui é a fase anal, a fase da birra. Por quê? Porque eu ainda não controlo o meu desejo, eu não controlo as minhas pulsões. Eu quero e eu quero agora.
Aí os meus pais, por causa da maturidade, por causa da minha autonomia, porque eu já estou treinando piniquinho, já sei comer, já estou entendendo que existe um eu aqui e um outro lá. Então, eu começo a entender que existe um mundo que eu vou fazer parte, esse mundo tem regras, condições, e essa cultura começa a me atravessar. E a cultura, a civilização, nos obriga a reprimir os nossos desejos, as nossas pulsões, para poder existir em comunidade, em civilização. É isso que eu vou aprender. A fase da birra nada mais é do que a tentativa de regular isso, sair do puro prazer para ir para o princípio da realidade, tá? E quem faz essa travessia conosco? Os nossos pais ou quem assumiu esse lugar, certo? E aí, esse narcisismo primário é exatamente esse início de vida. Esse sujeito tem que ser suprido nas suas necessidades. Esse bebê acredita que ele está num trono e tudo acontece magicamente em função do seu desejo, porque aqui é puro id, né? E princípio do prazer. Tudo em função do prazer do sujeito, ok? Aqui a gente tem N possibilidades. Se tudo ocorrer da forma adequada, o sujeito vai para o Édipo, aí cai Narciso, chega Édipo. Se não ocorrer, se esse sujeito não teve investimento, cuidado e amor, aí a gente tem o que a gente chama depois de narcisismo secundário, tá? Mas ainda no narcisismo primário, é natural e estruturante. Todos nós, eu e você, passa por isso. Alguém nos desejou, alguém nos cuidou, alguém nos amou, tá? Para que a gente continuasse existindo, para a gente sobreviver. A criança é investida pelos pais como sua majestade o bebê, como eu coloquei aqui para vocês, tá? E mais ainda, a criança é uma extensão do narcisismo dos pais. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser bonito, vai ser esbelto, vai ser inteligente. E aí a gente vai colocando essa expectativa toda e geralmente tem relação com aquilo que eu não fui, que eu não consegui ser, que eu não consegui resolver na minha vida. É ali que eu vou jogar para os meus filhos, para que eles resolvam, para que eles sejam o que eu não pude, o que eu não consegui, o que eu não fui. Por isso que o filho é a extensão do narcisismo dos pais. E aí o que acontece nesse percurso? Eles vão ser o desejo dos pais até que eles descobrem qual é o desejo deles e quem eles são. E aí, claro, por todo amor, teoricamente o amor que deve existir nessa relação, os pais vão se readaptando à reorganização dos filhos que vão encontrar o lugar deles, quem eles são e seguir a própria vida com autonomia. Esse é o percurso esperado. E esse narcisismo primário todos nós passamos. Somos investidos, extensão do desejo do outro, tanto é que, dependendo como a gente vivencia isso, a gente vai ser lá no futuro também. Porque se eu preciso de amor, preciso continuar existindo, como que foi essa experiência primeira? É assim que eu vou ser lá também, com um professor, com um colega de trabalho, com um chefe, com um relacionamento amoroso. Eu preciso sempre obedecer para ser amado, eu preciso sempre agradar para ser amado, eu preciso sempre ficar quieto e não emitir minha opinião para ser amado. Parte daí, tá? E isso vai se reorganizando conforme eu vou vivenciando as outras fases. Aí a gente segue. Aqui nasce algo que é essencial. Nós aprendemos a amar sendo amados. Já coloquei aqui para vocês, né? O amor parental é profundamente narcísico. Os pais veem os filhos como sua continuidade, projetam seus ideais e suas expectativas. O filho carrega o narcisismo dos pais. E pasmem, minha gente, às vezes isso dura pro resto de toda uma vida. Ainda no percurso natural esperado e adequado, os pais ainda têm toda aquela expectativa, aquela esperança, aquela coisa de que os filhos têm uma vida, né, melhor do que a deles ou aquela vida que eles não puderam ter. Tanto é que os pais se dedicam, investem para que os filhos possam ser melhor ou ter mais do que eles tiveram. E colocam todas essas expectativas. E vão se reorganizando no percurso para também, de alguma forma, conforme o filho for mostrando a autonomia, mostrando o reconhecimento de si, né, aceitando também os caminhos, né, teoricamente é para ser assim, que os filhos vão adotando. E o amor permanece, mas ainda assim tem resquício desse narciso aí. Tanto é que é uma experiência conhecida e que a gente vai projetar lá na frente, como eu falei. Pauline, não deu certo, não foi investido, não foi amado, não foi desejado, a libido foi e voltou para mim mesma. Aí a gente tem um narcisismo secundário, que Freud fala. Quando há retirada da libido do objeto externo e retorna para o eu. Pode acontecer diante de frustrações, falhas e traumas. Aparece de forma intensa em certas patologias, como a melancolia e o borderline. Então, minha gente, ali no início de vida, como eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, inclusive eu vou deixar aqui a listinha de vídeos sobre esse processo de desenvolvimento, que eu fiz uma série de vídeos, uma playlist que eu tenho aqui, para vocês entenderem um pouco como que funciona esse desenvolvimento, como vai acontecendo. Porque daí, quando eu falo, vocês entendem que fase eu estou falando. Então, quando eu falo desse início,
a depender da experiência da pessoa. Às vezes uma pessoa sofreu uma experiência de violência, de negligência, né, de falhas graves, e ela vai organizar aquilo de um jeito. Outra pessoa viveu algo parecido e organiza de outro jeito diferente. Não é todo mundo que vai passar por isso que vai ser um narcisista, tá? Às vezes a gente tem um border, a gente tem um melancólico, a gente tem um bipolar, a gente não sabe, porque é um conjunto de coisas depois que vai acontecer também, que vai construindo esse sujeito. Mas esse narcisismo, além de ser uma estrutura própria, né, a gente tem ele também dentro de outras estruturas, de outros lugares de adoecimento. Aí aqui a gente segue. O narcisismo deixa de ser estruturante, ou seja, eu e você temos o nosso próprio narcisismo, que é quem nós somos, o nosso localizador, o identificador de Políneo, o identificador de Mariazinha, Joãozinho. Quem é você? É a sua história, a sua vivência, a experiência, como você age e reage no mundo, o que você gosta, o que você não gosta. Quem é você? Você acha que você é inteligente, é bonito, é feio? Né? Como que você... Esse é o nosso localizador de narcisismo. E mais profundamente é como eu me sinto diante da vida e dos outros. Tá? Então, aqui quando ele tem essa falha grave, ele deixa, né, de ser algo que é estrutura, que faz parte de todos nós, e passa a ser algo de adoecimento, né, um processo defensivo. O sujeito ele precisa se defender de um mundo que não me desejou e que pode fragmentá-lo a qualquer momento, ou seja, não vem de fora, então parte daqui de dentro. E é por isso que o sujeito narcisista, um parêntese, ele sempre atrai uma pessoa carente, porque a pessoa carente precisa de um outro que engole, que comanda, que está no controle, né, que o tempo inteiro rebaixa ela para se sentir melhor. E esse carente precisa disso. Então não tem essa de, meu ex narcisista. Você atraiu aquele tipo de pessoa e aquele tipo de pessoa só atrai pessoas como você. Por quê? Porque um precisa do outro para existir. Porque é uma projeção, uma repetição de relações, lá atrás. O carente que tinha esses pais engolidores e tal, e precisava disso, desse ciúme, desse controle, desse rebaixamento para poder entender que era amado e sentir que era amado, e o narcisista que precisa da devoção, do cuidado e da atenção do carente que está disponível, que precisa dele, que venera ele, para que ele se sinta alguma coisa de importante. Por quê? Porque, no fundo, ele é vazio, fragmentado e se sente menor e pequeno. Por quê? Porque não teve investimento do outro, tá? Pronto, deu um boom na cabeça de vocês agora. Vai ter um monte de gente comentando aí. Pode comentar, assim, que eu trago para vocês depois. Aí a gente continua. Narcisismo como localizador de nós. Então, quem eu sou? Tá? Aquela perguntinha básica, quem eu sou na fila do pão? É a pergunta mais profunda que eu já ouvi na vida. Quem é você na vida? Né? E é uma pergunta que a gente tem medo, e quando a gente descobre, a gente tem medo também de assumir. Então, às vezes, quem é você? Já é um percurso doloroso, difícil para saber. Porque a gente passa pela adolescência, a vida adulta, passa por várias experiências e tem dificuldade de enxergar. Às vezes, na análise, isso é possível. Né? Só que depois que você descobre, o que você faz com isso? Porque não é sobre a responsabilidade do outro com as coisas que nos aconteceram. É o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, eu tive essa mãe, eu tive esse pai, eu tive essa história. Quem sou eu nessa história? Sou isso aqui. E o que eu vou fazer com isso? Aí é a pergunta mais profunda e corajosa que a gente se faz. Porque não é só saber quem eu sou, é saber o que eu vou fazer com isso agora. Porque eu tenho que assumir agora um lugar, uma posição, um desejo, né? E isso nem sempre as pessoas têm coragem de fazer ou nem sabem como fazer, tá? Aí a gente segue. Esse quem sou eu, né, não nasce pronto e está em constante reorganização, é nomeado por alguém, como eu falei, pelos pais, desejado por alguém, inserido numa história, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Então, uma frasezinha para vocês anotarem, o grande outro da existência é que o Lacan tanto fala, né? Descobrir quem somos e nos tornarmos de fato quem somos, não apenas o ideal projetado de nós. Pode anotar, minha gente, pode anotar, porque isso aqui é o norteador aqui de vocês. Vocês podem voltar o vídeo aí e anotar essa frase. É um norte para vocês e vocês vão ficar se questionando. Isso aqui é a base quase de uma análise, né? Quem eu sou, né? E por que eu me tornei essa pessoa? E o que eu vou fazer com o ideal que criaram e que projetaram em mim, tá? Então, seguimos. Amor como extensão do narcisismo. Então, às vezes a gente acha que o amor é só lá como eu resolvi o Édipo, mas ele já começa aqui, no narciso. Então, o narcisismo, como eu fui desejado, amado, como foi a relação minha com mamãe e papai? Chegou papai? Chegou um terceiro? Ou só eu e mamãe na simbiose? Olha o border, por exemplo, a melancolia. Existe uma simbiose com esse primeiro objeto, o terceiro nem entra.
E o terceiro, às vezes, é o pai, a cultura, é um outro, que vai fazer o corte da simbiose. Nem chega. Então, essa projeção narcísica é para sempre lá na frente, porque a gente é um conjunto de vivências. A gente não vive uma coisa para, vive uma outra coisa. Como eu vivenciei esse processo de narcisismo meu? E aí segue com o resto das experiências, e assim eu vou projetar. Então, toda a relação lá na frente nada mais é do que o que eu já experimentei aqui atrás. É uma reencenação. É uma busca daquilo que é conhecido. E a neurociência, inclusive, fala muito disso sobre nós, quando ela fala de previsibilidade e economia de energia, tá, minha gente? Mas é assunto para outra hora. Me peçam aqui que eu faço para vocês. Aí a gente segue aqui. Buscamos para sempre algo que é familiar. O objeto amoroso novo serve à nossa fantasia antiga. Anota aí que isso é importante também. Amar é também tentar recuperar uma experiência primordial de completude. Isso que é interessante, né? A gente quer sempre achar um lugar do outro que me completa, da vida que me completa, do lugar que me completa, quando, na verdade, essa completude vem daqui de dentro. E ela nunca vai estar inteira, como o próprio Lacan colocou, porque a gente sempre vai querer um mais. A dopamina é isso, é motivação, é o novo, novo, novo. É o novo que me mantém vivo. Então, eu sempre vou ter uma nova realização, um novo desejo, sempre. E por isso que os relacionamentos, por exemplo, se não inovar, se não buscar novas experiências dentro da relação, dentro da própria vida, até porque a vida é muito dinâmica e é movimento, ele vai murchando e vai acabando. Por isso que as pessoas ficam 10 anos, meu relacionamento tá chato e tal. Por isso que existem as traições e tantas outras coisas. Porque aquilo não é mais novidade. E novidade, gente, não é só fazer coisa brusca e grande, não. O próprio relacionamento, com o amadurecimento das pessoas, ele vai mudando, tá? Só um parênteses aqui. Salvei aí um monte de casamento, hein? Vamos lá. Narcisismo em relação parental, que foi o que eu coloquei para vocês. Mas se não houver espaço para diferenciações, surge o sofrimento. O excesso de narcisismo parental impede o filho de ser o sujeito. Pais narcisistas, filhos como satisfação do próprio desejo. Aqui a gente tem uma questão que vocês me pedem o tempo inteiro. E depois a gente pode só fazer um vídeo sobre isso, tá? O tal dos pais narcisistas, a mãe narcisista, o pai narcisista, existe. Por quê? Foi esse sujeito aqui, ó, que teve essa história que eu contei para vocês. Esse sujeito vai ter filhos. E como eles vão tratar esses filhos? Filhos e relacionamento nada mais é do que a extensão do próprio desejo. Então, o filho jamais vai ter autonomia, o filho jamais vai viver uma vida individualizada, separada dos pais. Por quê? Porque se ele sai um pouquinho para ser ele, está me abandonando. O pai e a mãe narcisista, eles aniquilam os filhos. É feio, é gordo, é burro, não presta, não serve para nada, não é nada sem mim. Eu te dei isso, eu te dei aquilo, você me deve a vida, você me deve isso, eu fiz tudo por você. Quer dizer que eu joguei a minha vida fora para cuidar de você, e é assim que você me trata, é assim. Esse é o pai e a mãe narcisista. Você me deve, você tem que cuidar, você tem que ficar comigo. Quer dizer que você vai namorar com essa pessoa aí? Você gosta mais dessa pessoa do que sua mãe, do que seu pai? Esse é o pai e a mãe narcisista. O outro não pode existir sem mim, sem o meu controle. E o outro serve ao meu desejo, o meu narciso. Então, o que aconteceu lá no início? Eu não tive. O que eu faço agora? Busco no outro. Me venere, me cuide, me nutra, me ame. Ainda que isso custe a sua vida. Esse é o narcisista. E isso se adequa principalmente aos pais narcisistas. Eles tiveram esse percurso e agora eles, quando têm os filhos, eles vão agir dessa forma, porque é uma forma de defesa. O outro não pode existir sem mim, o outro não pode ser sem mim, e o outro tem que ser sempre menor do que eu. Então, os pais narcisistas, eles sempre vão aniquilar, eles vão minar a autoestima do filho, eles vão destruir a autonomia dos filhos. Por quê? Porque eles precisam que esses filhos continuem sendo objeto deles, servindo a eles. E é por isso que os filhos de pais narcisistas, às vezes, têm muita dificuldade de ter autonomia, reconhecimento, validação, individualização, separação. É a pessoa que vai para a vida, mas não acredita, não consegue se relacionar, sempre acha que é uma pessoa ruim, que não presta para nada, e por aí segue, tá, minha gente? Explodir de novo a cabeça de vocês. Não surtem, não, sustenta, segura a onda até o final do vídeo. Inclusive, se vocês acharem que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o máximo que vocês puderem, porque isso está na vida de todo mundo e às vezes as pessoas não percebem. É o chefe narcisista, é o amigo narcisista, é o pai, a mãe narcisista, é o namorado, a namorada narcisista. Então, compartilha muito, para que cheguem várias pessoas que precisam entender
e precisam ouvir essa aula aqui, tá? Sabe aquela amiguinha que está com o namorado narcisista? Sabe aquele amigo, aquele colega que tem uma mãe engolidora? Pois é, compartilha com esse povo aí. Seguindo aqui. Chegamos na parte crucial, tá, minha gente? Eu nunca consigo fazer vídeo de 15 minutos, porque é muita coisa que eu preciso falar para vocês. Então, vamos seguir e fica comigo aqui até o final do vídeo. A chegada do Édipo. Então, narcisismo é uma fase onde tem puruíde, pulsões, desejo que precisa ser satisfeito e o outro precisa me amar, me cuidar e me nutrir para que eu exista. Só que chega um momento que eu vou crescer, vou me desenvolver, meu corpo, meu cérebro, eu como pessoa, vou me desenvolver. Teoricamente, eu tenho que adquirir aos poucos uma certa autonomia e um conhecimento de mim, ainda que seja a partir do desejo do outro. Nessa fase de transição que eu passei para vocês, os pais têm a função de nortear os filhos para que eles consigam se adequar a essa sociedade. Olha, a regra para viver, isso é tudo implícito, tá? A regra para viver é essa sociedade, é isso aqui a nossa religião, é isso aqui, é assim que a gente age. E aí a pessoa vai, né, se construindo e se constituindo e aprendendo a reprimir o desejo, achar outras válvulas de escape, outros lugares para resolver isso de forma parcial, para existir, ó, dentro da caixinha da sociedade. Então é isso que o Freud fala. E o mecanismo mais sofisticado que a gente usa é a sublimação. Por quê? Porque a gente, ao invés de realizar o desejo como na origem, a gente realiza de uma forma parcial, ou lida com as pulsões, por exemplo, a pulsão de agressividade. Então, por que o esporte, né? Por que a arte são válvulas de escape? Porque é um lugar que a gente direciona a energia, que é de agressão, de sexo, de reprodução, o que for, né? Para um lugar que é socialmente aceito. Então, o que a gente faz? A gente tem a arte, a gente tem o trabalho, a gente tem os esportes e tantas outras coisas que a gente coloca nesse lugar para dar vazão para essa energia, para essa pulsão que precisa sair, seja ela qual for. E é uma forma socialmente aceita. Então, a gente reprime aquilo que é nosso de origem, né, que é nosso quase animalesco, né? A gente não pode sair matando, teoricamente não pode, né? É a regra, é o social. A gente controla isso de outras formas. As pessoas não podem sair, né, ou teoricamente não poderiam, se relacionando com todo mundo sexualmente. E a gente vai aprendendo com as regras da sociedade, vai reformulando, vai criando cultura e vai fazendo isso que é o nosso universo existencial como sujeito. Inclusive, cada lugar tem a sua cultura, tem seu modus operandi, e a gente, onde nasce, vai se adequando a ela. Então, aqui é a chegada do Édipo. Eu passei pela transição, o quê? Que é aprender a controlar essas pulsões para me adequar nessa caixinha. O Édipo é o quê? É o terceiro que entra, separa aqui, ó, eu e mamãe, eu caio do trono e vou para a vida. Eu entendo o quê? Que a vida é caótica, que ela não gira em função de mim, dos meus desejos, que eu não vou poder fazer as coisas do jeito que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. Entendeu o sujeito adoecido de hoje que não sabe lidar com frustração e vai lá e se suicida? Entendeu o sujeito de hoje que não sabe receber um não e vai lá e mata o outro? Na verdade, tem um problema seríssimo na sua questão narcísica. Ele não entendeu o código, ele não aprendeu o código, ele não foi atravessado pelo código. E aí, nesse percurso, esse sujeito faz com que o mundo continue nutrindo, que o mundo continue a seu bel prazer e em função do seu desejo. Por isso que quando o outro me diz não, eu não aceito. Por isso que quando o outro me diz não, eu fico frustrado e acabo com a minha vida. Então, a gente tem um problema seríssimo nesse início de constituição, que inclusive é assunto para uma outra aula, né? Por que a gente tem tanto sujeito narcísico, né, disparado por aí, com problemas sérios de narcisismo, com uma falha grave no narcisismo? O que está acontecendo? Que mal-estar é esse que se instalou? Tá? Aí a gente chega aqui, o Édipo é o terceiro que entra, diz para mim, o mundo não é em função de mim, eu caio do trono e vou para a realidade. Saio do princípio do prazer, vou para o princípio da realidade. Eu vou entender como é que o mundo funciona e vou funcionar, que essa é a palavra, funcionar nele, né, da forma como a cultura me atravessou, me pede, a forma como a minha experiência me permitiu. Me adequando àquele lugar para fazer parte, para pertencer, para estar com os outros ali, naquele contexto. Certo, minha gente? Então, o que é a chegada do Édipo? É a desidentificação com o outro primordial. Então, eu separo de mamãe, papai entra na relação e eu vou para o mundo. Por quê? Porque agora eu vou amar um outro amor, outros amores. E vou fazer o quê? Projetar aquela relação que foi construída aqui no narcisismo, foi reconfigurada, reorganizada no Édipo,
e eu vou projetar ela para frente nas outras relações da minha vida, que não é só amorosa, tá? Já falei aqui de chefe, de colega e de tantas outras questões. É a minha relação com o mundo e com o outro, tá? A relação do paranoico é que o mundo é perigoso, que o outro tá me olhando, ó, pensou alguma coisa ali, falou, comentou de mim, tá? Aí a gente segue. Aqui o eu deixa de ser fusão com mamãe, ó, e começa a ser estrutura, separado, ele é uma estrutura. O Édipo é doloroso, mas é libertador. Inclusive, eu tenho uma xícara maravilhosa lá na loja, que é Eu Sobrevivi ao Édipo. Tem uma camisa e tem uma xícara. Eu vou deixar o link aqui para vocês, porque vocês precisam, gente, andar com essa xícarazinha por aí, se vocês sobreviveram ao Édipo. Eu sobrevivi. Eu ando com essa camisa para cima e para baixo, principalmente quando eu viajo. As pessoas ficam assim olhando, gente, eu sobrevivi ao Édipo. Por quê? Olha o percurso todo de vida que a gente faz para a gente conseguir uma certa autonomia e ainda assim, ó, capengando. Difícil. Porque até a gente com 30, 40, 50 anos tem dificuldade de reconhecer quem nós somos e por que nós somos. E mais ainda, de sustentar isso tudo. Né? E quando a gente entende que isso vem de como o nosso narcisismo foi construído, fica muito mais fácil a gente se fazer essa pergunta e sustentá-la. Tá? Aí a gente segue com um panorama mais atual sobre narcisismo. Outros autores para além de Freud, estudou, inclusive o próprio Winnicott, né, a Melanie Klein, depois outros autores da escola americana. Tem escola americana de psicanálise, né? Eles falam que não, mas a tal das evidências vem muito daí. O americano gosta de controlar as coisas, né? Então sai da psicanálise, vamos para um negócio mais controlável, psicologia do ego, mecanismo de defesa, vamos para um negócio mais direto, até que a gente encontrou uma fórmula que a gente acha que a gente consegue colocar esse sujeito numa caixinha, controlar e tratar e ter, né, evidências concretas, quando na verdade a gente está lidando com um fenômeno complexo, profundo, o qual às vezes a gente nem tem controle, mas a gente tem uma bússola e um direcionamento com a psicanálise, ela é base de tudo, ela é base da psicologia, e hoje a neurociência nos mostra sobre o grande consciente, sobre id, ego, tudo no percurso da dopamina, o sistema límbico, o córtex, tudo isso explica hoje o que o Freud já tentava falar e não tinha linguagem, não tinha ciência, não tinha descoberto ainda, né? Mas ele já tinha dado as pinceladas e a neurociência nos informa hoje que ele estava certo. E sobre narcisismo, nós vamos fechar aqui, porque a nossa aula já está muito extensa, minha gente, queria poder falar mais. Comentem aqui o que vocês acharam da aula, vocês gostaram? Compartilhe com o pessoal e dê a sugestão de vocês. A aula de hoje veio de uma sugestão, tá? O pessoal me pediu muito, e aí eu trouxe, eu tinha até outra programação, mas eu trouxe porque vocês me pediram para trazer aula sobre narcisismo. Quer uma parte 2? Quer um outro assunto? Quer saber por que tem dedo podre? Enfim, traz aqui, comenta bastante, que eu vou dar uma olhadinha, e as minhas aulas vão partindo aí do desejo de vocês, do que vocês querem ouvir por aqui. Então, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Beijo e até lá.